Saber o que acontece na Coreia do Norte pode ser muito difícil. O regime que vigora dentro do país parece não querer que o resto do mundo saiba o que se passa por lá. Já do lado de fora, interesses internacionais podem tornar as informações meio suspeitas e enviesadas. É que a Coreia do Norte só aparece nos nossos noticiários como uma curiosidade da geopolítica, às vezes como uma ameaça. A Coreia do Norte voltou a ameaçar o Japão e os Estados Unidos em resposta às sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU no início da semana. O Japão considerou o comunicado inaceitável. Em visita à Índia, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe pediu o cumprimento das sanções contra a Coreia do Norte. Para além da política, para além das tensões bélicas e da ridicularização provavelmente merecida de Kim Jong-un no Ocidente, muito pouco se fala sobre como é viver naquele país. O acesso à Coreia do Norte é restrito e mesmo quem consegue visitar o país é vigiado de perto e geralmente é impedido de ver como é a vida cotidiana de um norte-coreano comum. Hoje, a gente se dedica a alguns relatos, na esperança de tentar compreender como é viver ou morrer na Coreia do Norte. Essa é Sookie Kim, autora de Without You, There Is No Us. Nesse livro, ela conta a experiência dela na Coreia do Norte. Kim nasceu na Coreia do Sul, mas cruzou a fronteira para ensinar inglês para os filhos da elite política da Coreia do Norte. Instalada na Universidade para a Ciência e Tecnologia de Pyongyang, Sookie Kim foi vigiada durante toda a estadia dela e recebeu instruções para não revelar nada sobre o mundo fora do país aos alunos. Esses estudantes, destinados a serem os futuros líderes do país, não sabiam nada do que se passava fora das fronteiras. Segundo a professora, esses estudantes nunca foram ensinados sobre o que é a Torre Eiffel ou então sobre quem foi Michael Jackson. E a ordem era mantê-los assim, sem saber. Da mesma forma, a professora Sookie Kim era impedida de aprender o que se passava dentro da Coreia do Norte. O celular dela foi confiscado no exato momento em que ela pisou no país. Já os passeios turísticos eram monitorados e sempre incluíam visitas a estátuas enormes do grande líder. How controlled was your life on a daily basis? Oh my God, it was. Well, North Korea is just, the most controlled state. As the recent UN report says, the gravity of the violation is unparalleled to any state in a contemporary world. So from the minute you go in, you will be followed every second. You give up your phone and passports and all that. You had to give up your phone when you entered? Yeah, you have absolutely nothing on you, basically, that could connect you to anyone. Quando estava fora dessa universidade, Sookie também era monitorada. Guias a levavam para visitar pontos turísticos, aqueles com as estátuas do grande líder. Só que os passeios eram obrigatórios e a Sookie era vigiada. You are not going to leave. It's sort of like a package tour in a way. When you have if you can just think of it as a package tour anywhere. Even the package tour, you can go off. But there is, you just basically go from a site to a site to a site. This is why it's impossible to cover North Korea in any, meaningful way. Para escrever Without You, There Is No Us, Sookie se cercou de cuidados. Ela fazia as anotações num notebook. Aí ela passava o arquivo para um pendrive, que ela escondia junto ao corpo, e deletava os arquivos do computador logo que terminava de trabalhar com eles. E foi assim que ela conseguiu sair do país com material para fazer o livro. Esse é Guy Delisle. Ele também esteve na Coreia do Norte a trabalho e ele também publicou um livro a respeito, só que em quadrinhos. Pyongyang confirma muitos dos fatos narrados por Sookie Kim. No momento em que Guy chega, ele também precisa entregar alguns dos seus pertences pessoais. A alfândega até implica com uma cópia de 1984 de George Orwell que ele carregava consigo. Logo na chegada, Guy também é enfiado naquele pacote turístico obrigatório. O motorista diz que vai levá-lo a um lugar alto, que é para apreciar a vista da capital. Na real, isso é uma desculpa para apresentar o Guy a uma das estátuas do grande líder.
Todos os movimentos de Gi foram monitorados por pessoas a serviço do regime norte-coreano. Gi ficou hospedado em um hotel de 50 andares, só que apenas um desses andares recebia hóspedes e tinha as luzes acesas. Salões enormes permaneciam vazios e mesas com frequência estavam sujas. Pouquíssimas pessoas circulavam pelo hotel e até mesmo pelas ruas. Ninguém fica nas ruas. Todo mundo tem que estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Não tem vadiagem, não tem velho conversando, uma total esterilidade. Por essa cidade estéril circulam veículos antigos, e quando há vida humana nas ruas é porque há trabalho. Gi repara em mulheres decorando árvores e pergunta ao guia o que é aquilo. A resposta? São voluntárias. Antes de ir embora, Gi se vê confrontado com as relações de trabalho na Coreia do Norte. É que ele foi mandado para esse país para comandar um projeto no estúdio de animação estatal da Coreia do Norte. A coisa funciona assim. A principal emissora de TV da França quer fazer um projeto de animação. Aí os franceses ficam com a parte criativa. Já o trabalho, digamos, braçal e repetitivo, esse é enviado para a Coreia do Norte, onde a mão de obra é muito mais barata. O estúdio de animação estatal da Coreia do Norte foi fundado originalmente para propagar os ideais do regime, só que esse estúdio acabou aceitando projetos como esse que é gerenciado pelo Gi para ter acesso a algum dinheiro estrangeiro. Os norte-coreanos com quem o Gi trabalha muitas vezes recebem sacos de arroz do estúdio como pagamento. Enquanto essa gente trabalha em condições precárias com remuneração idem, quem se dá bem é a emissora francesa para a qual o Gi trabalha. Quer dizer, alguém na França está se dando bem com a precariedade na Coreia do Norte. Tanto Suki quanto Gi tiveram acesso a uma Coreia do Norte urbana, e por mais críticos que sejam os relatos dos dois, eles são limitados porque nenhum dos dois autores teve permissão para ver muito mais do que o regime gostaria que eles vissem. Esse não é o caso dos refugiados, que com frequência saem de áreas rurais da Coreia do Norte. É o caso desse homem aqui. Na experiência dele, o problema da Coreia do Norte, antes da falta de liberdade, é a falta de comida. Vivendo numa área rural, ele só recebia eletricidade uma vez por ano, que por coincidência era o dia do discurso político. Nos anos 90, a Coreia do Norte encarou uma escassez terrível, que entrou para a história como a Grande Fome, ou, segundo o governo, como a Marcha Árdua. Com miséria, problemas sociais também se propagaram. 북한에 있을 때 저는 새아버지하고 같이 살았었는데 새아버지가 술을 좋아했어요. 근데 당시에 술값이 일반 성인 5명이 한 끼를 어느 정도 배불리 먹을 수 있는 값어치였어요. Uma das obrigações desse sobrevivente era comprar a bebida do padrasto. À noite, sem eletricidade, ele saía atrás do álcool. Aí, quando ele tropeçava e deixava a garrafa quebrar, ele apanhava. 아버지한테 혼나는 게 두려운 게 아니라 그 값어치를 내 부주의로 인해서 그 5명이 먹을 수 있는 그 값어치를 날렸다라는 어떤 자책감에 Não demorou muito para que ele concluísse que uma garrafa de plástico tornaria tudo muito mais fácil. Ele chegou a pensar em comprar uma, só que não tinha dinheiro, era muito caro. Aí o tempo passou e ele finalmente se preparou para fugir para a China. Durante a fuga, numa situação muito perigosa, ele viu uma garrafa de plástico boiando no rio. Ele achou que estava diante de um tesouro inigualável. Aí ele cogitou se expor a mais risco para ir atrás da garrafa. 그러니까 그걸 줍는 순간 이제 브로커가 저기 새거 많다고 갈 때 새거 주겠다. 정말이네 하고 하면서 그때 A diferença entre os relatos dos visitantes e o relato do refugiado é grande. Só que as três histórias se encontram ao mostrar que por trás dos estereótipos e da ridicularização existem vidas. Vidas nas quais nós nem sempre pensamos.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Gislane, a Carol e a Lud. Muito obrigado, gente. Beijo. Valeu!